pergunta para vocês tinham que dar a resposta para mim. O que é governabilidade? Elote ministérios, bancos oficiais estatais, fazer o que está sendo feito ao longo de 30 anos, isso não é governabilidade, isso é você afundar o Brasil. Tenho conversado sim com vários parlamentares, um dos líderes dessas articulações é o deputado Onze Lorenzoni aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos uma bancada suprapartidária interessada no futuro do Brasil e não trocar o seu voto por espólios do Estado. Deputado, o que precisa ser mudado no Brasil, no seu ponto de vista? Tanto na questão política quanto na estrutura? Tem muita coisa para ser mudada, né? E grande parte não pode um presidente apenas ter força para mudar, depende do parlamento. Aí é a responsabilidade de todos em bem escolher os seus candidatos por ocasiões das eleições do corrente ano. Eu te pergunto, o que está dando certo no Brasil? Eu acho que nada. Então, quase tudo tem que ser mudado. É aquele médico que pega um doente e fala: eu vou amputar o corpo e deixar o dedo. É mais ou menos essa a situação do Brasil. O deputado, o senhor não corre o risco de ser intimado após ser presidente? Eu? Mas por que motivo? Corrupto eu não sou e nem serei. Omisso também não serei. Tá? Um impeachment político? Eu acredito que não, porque eu acho que a população vai estar ao meu lado. O senhor vai tirar 5 ministérios? 5 não, a ideia é ter uns 15, 16 ministérios no máximo. Afinal de contas, se eu perguntar para muitos de vocês aqui da mídia, por exemplo, quem é o ministro da Ciência e Tecnologia? Muitos de vocês não vão dizer, porque eu também não sabia há pouco tempo, quando fui questionado. Nós não podemos ter um governo com mais de 30 ministérios, você não sabe quem é quem. Inclusive, o time montado nos últimos 30 anos para compor esses ministérios é um time que não bate a qualificação daquela pessoa com o que o Brasil precisa. Quem deputado está chegando a vice? Nós estamos negociando, né, conversando. Tem um Mário Mal, que é uma pessoa muito forte, que a gente espera aqui que daqui a algumas semanas isso seja maduro, né, e ele possa entrar nessa pré-campanha nossa. Deputado, está chegando a hora do Brasil ter uma nova Constituição? Olha, isso é muito traumático para a gente. Você para o Brasil 1 ou 2 anos. Realmente, essa Constituição não deu certo. Nós temos que respeitá-la, mas ela não deixa a gente partir para o progresso. Se essa for que for a vontade do povo ao longo de uma campanha, isso a gente propõe. Agora o Brasil pararia por 2 anos, a gente não pode parar mais. Bolsonaro usou uma cidade que o metal mecânico e o automobilístico são fortes na indústria, praticamente levam a cidade nas costas. Como fazer para fortalecer esses setores? Eu tenho conversado com o nosso economista, vocês sabem quem é, o professor Paulo Guedes, e eu joguei tudo isso na mesa para ele, porque eu não sou economista. E como solucionar isso tudo? Não basta apenas você economizar. Você tem que fazer com que entre mais dinheiro no caixa sem aumentar impostos. E ele fala tocante a isso daí. É você desregulamentar muita coisa, desburocratizar, facilitar a vida do empreendedor, fazer com que o povo entenda que, segundo os próprios empresários têm dito para mim, que o trabalhador vai ter que decidir um dia, né? Menos direitos e mais emprego é melhor do que todos os direitos e desemprego. Hoje em dia eu pergunto para vocês, quem quer ser patrão no Brasil? Eu não quero. Então o custo do Brasil é altíssimo e tem a ver com a produção em todos os setores do Brasil. Nós temos que facilitar a vida, quem quer trabalhar, quem quer empreender, e temos que ter o Estado cada vez mais intervencionista junto a essa classe. O senhor não quer ser patrão no Brasil, mas pretende ser presidente, por quê? Eu não quero ser o quê? Patrão no Brasil, mas pretende ser presidente. Tem uma diferença. Você só pode facilitar a vida do patrão no Brasil se você for um presidente propondo desregulamentações, como eu disse para você agora há pouco. Deputado, segurança pública, o que pode ser feito para o Brasil ser um país mais seguro? Olha, tem que mexer no Código Penal. Hoje em dia, a legislação está do lado de quem está contra a lei. Você tem que dar uma retaguarda jurídica para os homens da segurança pública. Você tem que garantir ao cidadão de bem a legítima defesa. Dizer que realmente, né, ele poderá exercer o direito a se defender, que hoje não existe no Brasil. É uma interpretação muito romântica por parte daqueles que cometem o crime. Temos que ser rígidos, e a lei de execução penal tem que mudar, o Código Penal, acredito, com 2 artigos mudando, o cara tem a força para isso, você começa a dizer que o Brasil é um país que vai entrar na civilidade no tocante à insegurança. Deputado, o senhor acredita que a redução da maioridade penal estaria nos seus planos de governo? Olha, eu sou um dos parlamentares mais antigos que tem proposta nesse sentido. Aprovamos na Câmara, infelizmente o Senado segurou. E assim mesmo é uma proposta
que não nos atende, porque nós queríamos reduzir a maioridade penal plena para qualquer tipo de crime. E na Câmara só foi possível aprovar se você, por exemplo, né, fazer valer a redução da maioridade penal para aqueles que cometem crime de estupro, latrocínio, tráfico de drogas e uma lesão corporal seguida de morte. Nós temos que ter a redução da maioridade penal para qualquer tipo de crime. Deputado, atualmente nós vivemos uma geração que aprendeu muito com benefícios de tantas bolsas que se tem por aí. E é o que o senhor atribui à adesão de tantos jovens à sua campanha que a gente vê nas redes sociais? Pelo que eu vejo, a garotada, até em pesquisas, né, em 16 e 24 anos, elas estão acordando e não concordam mais com aquela perfeição hipotética pregada pela esquerda, que eles têm a chave para o paraíso. Né? Estão acordando para isso, estão entendendo que após realmente um jovem bem preparado, uma boa instrução, uma boa educação, escola, ele pode realmente ser feliz no futuro e ajudar o teu país. Então a garotada abriu os olhos para isso, até porque com a internet agora, esse pessoal, a garotada sabe o que é um regime na Venezuela, na Coreia do Norte ou em Cuba. Direito à propriedade, o deputado. Isso para mim é sagrado. Hoje em dia, a emenda à Constituição 81 relativizou o direito à propriedade. O que eles fizeram? Lá está escrito que é expropriado o imóvel de quem pratica o trabalho escravo. Concordo que tem que ter uma punição para quem pratica o trabalho escravo. Agora, juristas, né, basicamente envenenados com ideologia de esquerda, entendem que o trabalho análogo à escravidão também é escravo. Tem partido, em especial junto ao homem do campo no momento, para ações para desapropriar este imóvel. Propriedade privada é sagrada. Dentro da propriedade privada, eu acho que o cidadão tem direito a exercer o seu legítimo defesa e caso venha abater quem porventura invada, quer seja urbana, quer seja rural, ele responde, mas não tem punição para isso. Deputado, em relação ao voto impresso, a sua aprovação ela é clara nas ruas. Essa urna eletrônica não lhe deixa preocupado? Nós aprovamos uma proposta minha em 2015, a aprovação do voto impresso. Gilmar Mendes, foi o último ministro do TSE, diz que apenas 5% das sessões pode ter o voto impresso por ocasião agora de 2018. Estamos trabalhando, a população trabalha, vejo você também, Carla Zambelli, Carla Zambelli tem procurado fazer cumprir essa legislação, mas não é fácil, tá? Até para a gente ajuizar uma ação no Supremo, eu acho muito difícil, que vão alegar a questão de recurso. Agora, o voto impresso tem que ter, porque hoje em dia as nossas eleições não têm como ser auditáveis, ou seja, nós não podemos garantir que o teu voto foi para o João ou para a Maria. E temos que garantir, e isso só tem uma maneira, via voto impresso. Agora, a fraude pode continuar existindo, não só para eleição majoritária, bem como para proporcional também, caso deputados e senadores. Deputado, qual o seu entendimento a respeito das mensagens do general Vilas Boas da noite de terça-feira? Não é porque eu sou capitão, ele é general. Parabéns, com 2 tuitadas ele resolveu o problema, ok? E ele não é uma intervenção militar, uma pressão, ele é um cidadão. Todos os militares, inclusive ele, o general Vilas Boas, sofrem as consequências de decisões mal tomadas que saltam os olhos de qualquer um do povo, até o mais humilde. Precisa ser jurista para entender que o Lula tem que estar preso, tendo em vista o seu julgamento e condenação em segunda instância. Deputado, qual é a sua proposta com relação ao colapso do sistema carcerário no Brasil? Eu estou preocupado com a educação. Eu não quero que nenhum presidiário sofra, né? Seja violentado, tá certo? Mas a minha grande preocupação é a questão de bem. Acha que o sistema carcerário está muito ruim, parece que está, né? E não quer ir para lá, é só não fazer besteira. A gente pretende, no futuro, né, estudar melhor esse assunto, quem sabe, se tiver recurso, fazer mais presídios. Deputado, uma pergunta. Em relação à distribuição de renda e à pirâmide social, que é um dos grandes problemas hoje do Brasil, além da corrupção, ou seja, uma base, uma grande quantidade de pessoas na base trabalhando para alçar uma minoria que está no topo. O que o senhor tem em relação de propostas a ter um olhar mais atento sobre isso, sobre a distribuição de renda? A nossa distribuição de renda pode ser feita através da educação. Okay? Obviamente, a reforma previdenciária tem que começar pelo sistema público, em tratar desse assunto. Não é fácil, porque o corporativismo fala muito alto, mas eu acho que dá para a gente começar a resolver esse problema por aí. Não é com bolsas que você vai tirar o Brasil desse estado de coisa. É com Bolsonaro.
Não é aquela velha história, tirar quem tem para dar para quem não tem, que daqui a pouco, quem tinha não vai ter mais. E quem não tinha, não vai ter de querer receber. Daí estaremos todos iguais. Nós queremos uma igualdade diferenciada. Eles por baixo, na miséria. Nós queremos igualdade por cima, na riqueza. A última pergunta, tendo em vista o compromisso com o deputado aqui embaixo no auditório. Deputado, o que o senhor propõe para a educação? Olha, primeiro, já que eu estou com 63 anos de idade, é buscar maneira de restabelecer a autoridade de prevenção em sala de aula. E outra coisa é mudar o currículo escolar. Escola é lugar da garotada aprender física, química, matemática, biologia, geografia, e não ideologia de gênero ou doutrinação marxista. Deputado, sobre a dívida dos estados. O Rio Grande do Sul sofre muito com a dívida. Todos os estados podem pagar a sua dívida, mas a União fica recolhendo esse dinheiro. O meu economista falou que a proposta dele, falando em política econômica, é menos Brasília e mais Brasil. Tá? Você pode ver, por exemplo, a ideia nossa de acabar com o ministro da cidade. O dinheiro iria diretamente para as prefeituras. Respondendo diretamente à sua pergunta, você tem razão, né? Tem que ser melhor dividida essa produção dentro do Estado. Agora, não podemos esquecer os estados mais pobres. E tem estado que é pobre, como o Roraima, que, dadas as suas potencialidades, tem tudo para ser um estado riquíssimo. Agora, tem problemas ambientais e indigenistas que nós temos proposta para solucionar essas questões. O senhor perdoaria a dívida? Era a última pergunta. Tem dívida do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, todos os rios estão mal, né? Não é questão eu querer perdoar, dar uma de bom moço aqui. Temos que ver como se comporta o orçamento, que um presidente tem que olhar o Brasil como um todo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vira aí pra você. Então, pessoal, essa aqui foi a coletiva de imprensa do Jair Bolsonaro em Caxias do Sul. Agora ele segue por uma reunião com empresários. Um abraço.